Bom dia, irmãs. Bom dia, irmãos. Espero que tudo na santa paz. Vamos dar início à nossa reunião de estudos do dia de hoje. Vou pedir para a Mirella fazer a prece de início. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai os nossos delitos, como dizem que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis para a tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, hoje, agora e sempre. Assim seja, hoje os nossos estudos se concentrarão no livro Vinho de Luz, onde, através do Espírito de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, vem nos ensinar, vem dar os testemunhos, vem elucidar algumas partes do Evangelho. E a lição de hoje é afirmação e ação. A Vitória vai estar fazendo a leitura. Afirmação e ação. Disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer eu a vontade daquele que iniciou e cumprir a sua obra. Aqui e ali encontramos textos do Evangelho invariavelmente prontos a agradar a todos os satisfação dos títulos celestiais. Entregam-se alguns à ociosidade e ao desânimo, e com manifesto desrespeito às sagradas noções da fé, asseguram ao amigo ou ao vizinho que vivem atendendo às determinações do Todo-Poderoso. Não são poucos que não pretendem e nem presenciam a crença. E quando se precisava, quando as forças interiores triunfam, eles que, em lágrimas, declaram que foram obedecidas às ordens do Altíssimo. No que condiz, porém, com a atuação do Pai, temos de reconhecer que, se há manifestação de sua vontade, há simultaneamente objetivos e finalidades que lhe são consequentes. Programa elevado, sem concretização, é projeto novo. Deus não expressaria propósitos a ele. Em razão disso, afirmou Jesus: que vinha ao mundo fazer a vontade do Pai e seguir-lhe a obra. Segundo observamos, não se reportava somente ao dever paternal, mas igualmente à execução que lhe exigia o filho. Não é razoável permanecer o homem em referências infindáveis aos desígnios do alto quando não cogita de materializar a própria tarefa. O pai naturalmente guarda planos indesfaçáveis acerca de cada filho. É imprescindível, no entanto, que a criatura coopere na objetivação dos próprios divinos em si, compreendendo que se trata de lamentável abuso, muita alusão à vontade de Deus quando temos de distrair do trabalho que nos compete. É afirmação e ação. Esta é a lição de hoje. E vamos pegar já esse trecho que está no Evangelho. Disse-lhes Jesus: a minha comida é fazer eu a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. João, capítulo 4, versículo 34. É interessante, essa lição ela vai ser muito significativa também, já começa pelo título de afirmação e ação. Vamos dar uma atenção especial, principalmente para esse ação aqui. Porque a lição ela vai nos trazer o seguinte significado. Podemos ser crentes, ou seja, acreditar, seguir crenças e doutrinas, mas talvez não acionar, mas talvez não colocar em ação, em prática, o que nós carregamos. Então, já a princípio, nessa passagem, na onde João nos traz, a minha, disse-lhe Jesus, né? Ele traz a passagem que Jesus diz,
A minha comida é eu fazer a vontade daquele que me enviou. Quem me enviou? Quem que possibilitou Jesus vir a estar entre nós? Deus. E cumprir a sua obra. Ou seja, trabalhar na obra de Deus. Dar sequência no crescimento evolutivo espiritual. Fazer com que os irmãos dele, que somos todos nós, crescesse também, evoluísse também, e principalmente moralmente, principalmente espiritualmente. Qual que era a comida do Cristo? Fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade do Pai. Vamos ver agora as menções e o que Emmanuel nos traz de explicação em cima dessa passagem. Aqui e ali, encontramos crentes do Evangelho invariavelmente prontos a alegar a boa intenção de satisfazer os ditames celestiais. É, comumente, nós encontramos sempre os crentes, e quando a gente fala crente, não é independente, os crentes são os evangélicos, não, os crentes são aqueles que creem de todas as religiões e doutrinas. Todos nós temos as nossas crenças, né? E olha só, olha como que Emmanuel já vem tratando, né? A gente vê isso, a gente vê muitos crentes em todos os tipos, em todos os âmbitos, nós vemos muito. Mas olha aqui, nessa parte aqui, ó, prontos a alegar a boa intenção de satisfazer os ditames celestiais. Como o próprio Cristo, naquela passagem que João nos traz, falar a respeito. O alimento dele é fazer a vontade daquele que me enviou, que é Deus, né, que é o nosso Pai, e cumprir a sua obra, ajudar na construção da sua obra. Aqui é a mesma coisa que está querendo falar. Tem muitos crentes que eles têm a boa intenção de satisfazer os ditames do celeste, os ditames celestiais. Só que entregam-se alguns à ociosidade e ao desânimo, e com manifesto desrespeito às sagradas noções da fé. Então, peraí. Então, tem crentes que, se ficam na condição de ociosos e desanimados, e com até um certo desrespeito às sagradas noções da fé, asseguram ao amigo ou ao vizinho que vivem atendendo às determinações do Todo-Poderoso. Aqui, nós podemos ver essa parte, essa explicação, de vários pontos de vista, mas sempre com um ponto de vista que não nos atrela quando a gente nos entrega à ociosidade, ao desânimo, né? E olha, nesses tópicos aqui, principalmente, entra aquela questão assim, aconteceu isso. Foi vontade de Deus. Aquilo ali tá tal. O que tiver que ser, será. Sabe, esse tipo de coisa? Como se nós simplesmente renunciamos ou terceirizamos tudo que, inclusive, está nas nossas mãos e está na nossa incumbência. Se tem algo que nós conseguimos mudar e mudar para melhor, mas por vezes a gente fala, o que tiver que ser, será. Foi vontade de Deus. Mas peraí, nós não poderíamos fazer nada? Não poderiam realizar uma ação?
Não poderia? Olha, veja principalmente nessa época que nós estamos, neste momento, né, vivendo com relação às queimadas excessivas. Teve uma pessoa, saiu até nos meios de notícias da nossa região aqui, e ela, depois de pôr as mãos à obra e tentar apagar o fogo, ela foi para a UTI. Por quê? Muito dióxido de carbono, né? Transpirando muita coisa, né? Respirando muita coisa, né? Então, olha só, veja bem, talvez eu não esteja pegando um contexto plenamente dentro de alguns entendimentos religiosos, mas essa pessoa tentou fazer a parte dela. Ela voluntariamente tentou auxiliar algo para o planeta, para a sociedade. Ela poderia estar dentro do seu lar. Ela se pegou e foi tentar auxiliar, cada um e cada qual da sua maneira. Nós podemos entrar no contexto novamente, até eu sempre interpelo, nós conversamos muito, né, com o Fabiano, a questão da água. Ah, eu vou lavar o que eu tenho que lavar mesmo. Aí, se um dia o cio secar, é porque era você. Não, peraí. Nós podemos dar nossa contribuição, nós podemos fazer as nossas ações. E, por vezes, a gente terceiriza o que talvez dá para nós fazermos para o nosso vizinho e para o nosso amigo. Então, olha só como que funciona isso. A lição chama afirmação e ação. Se eu creio, eu vou agir. Agir nos limites que eu tenho hoje para estar fazendo algo. E aqui na continuidade, Emmanuel, ele vai, de um certo modo, elencar muitas dessas ações que não são acionadas. Se eu posso fazer pouco diferente para melhor, façamos, façamos. E é por isso que Emmanuel cita ter muitos crentes, poucos colaboradores. Jesus já tinha falado isso. A seara é grande, né? Mas poucos são os ceifeiros. O campo é vasto, mas poucos estão trabalhando. Nós temos que assumir o papel do protagonismo divino. Procurar auxiliar mais. E olha, o auxiliar mais, de repente, é ficar em silêncio. O auxiliar é ficar em silêncio. O auxiliar é ter, vamos dizer assim, a paciência, ou exercitá-la, pelo menos. As ações estão muito próximas a nós. Estão em nós, inclusive. Vamos dar seguimento. Vamos ver o que a Emmanuel tem a nos passar ainda. Não são poucos os que não preveem nem providenciam a tempo, quando tudo desaba, quando forças inferiores triunfam, eis que em lágrimas declaram que foram obedecidas a ordens do Altíssimo. Olha só, olha as tratativas. Eu vou repetir isso. Olha, não são poucos os que não preveem o quê? Não preveem que algo vai dar errado, nem providenciam a tempo, e quando tudo desaba, tudo, seja o que for, tudo vai dar errado, vamos dizer assim. Quando as forças inferiores triunfam,
E diga-se de passagem, como nós somos, a todo momento, influenciados, e não somente no campo terreno, mas pelo campo espiritual também. E aí, quando ele fala que as forças inferiores triunfam, ele fala principalmente no sucumbir das nossas faltas de ações. Eis que, em lágrimas quem? Aquele crente, aquele que acredita, aquele que estuda, mas aquele que não trabalha, declaram que foram obedecidas às ordens do Altíssimo. Ah, aconteceu isso porque Deus permitiu. Aconteceu isso porque Deus quis. Olha, vamos voltar de novo para esse caso de tantas queimadas. E assim, a gente não está tratando da onde que partiu e qual o objetivo. A gente está tratando de uma maneira generalizada. Pô, olha o tanto que isso está nos causando mal. Mas agora eu estou falando principalmente daqueles que estão provocando todos isso. Tudo isso. Olha, que isso? Que isso? Eu estava até comentando com a Mirella esses dias, essa transição, a transição que nós estamos, né? Nós estamos já passando há algum tempo, e que vai ainda por um bom tempo, ela vai ser uma transição que não era para ser, mas ela vai ser uma transição muito dolorosa. Ela vai ser uma transição muito dolorida, porque as ações humanas, elas, elas não estão coerentes e compatíveis com o que Deus, nosso Pai, espera de nós. Então vai ser muito dolorido. Vocês imaginam bem, e aí eu vou trazer um dado estatístico de uma informação que foi comprovado na cidade de São Paulo, 75 falecimentos ocasionados pelas queimadas. Isso está comprovado. Está comprovado. Isso está fundamentado. É informação vinda da cidade de São Paulo. Olha só. Ah, mas tem as provas e expiações. Aquela pessoa tinha que passar por aqui. Nós espíritas, nós da doutrina, nós não podemos nos apegarmos, tipo assim, aconteceu isso porque era uma aprovação que tinha que passar. Olha, existe os provocamentos. Existem os provocamentos. O livre-arbítrio que cada um carrega, talvez, provoca na vida do próximo algo que talvez ele não deveria passar. Nós precisamos deixar bem claro isso. Porque talvez eu atento contra a vida do meu próximo, não era nem essa o trajeto dele. Porque ninguém no planejamento antes da encarnação, vem falando assim, ó, você vai chegar aqui, nessa idade, você vai ser assassinado por esse aqui. Não. O livre-arbítrio está dando chance para o assassino mudar também. Então não tem isso. Não tem isso. Porque se fosse isso, é interessante, que eu estava até conversando com a Mirella esse tempo também, e a Mirella me trouxe algo, que é tipo assim, bom, se Deus, né, é onipotente, onipresente, onisciente, então ele sabe de tudo que vai acontecer? Não, a gente tem o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio. Então, não. Existe um planejamento na onde se prospecta algo que pode acontecer, mas não que vai acontecer.
E é por isso que nós estamos voltando de encarnação em encarnação, atrelados. Ah, olha só, talvez eu venha numa encarnação com uma pessoa na minha família que eu nunca tive um relacionamento com ela em toda a eternidade até agora, mas eu estou tendo agora porque, por um descuido, numa vida pretérita, alguém atentou contra a vida de outra pessoa e é necessário voltar. Vai voltar junto. Já pensou nisso? Vocês param para raciocinar que aqui até a bala perdida que achou aquela pessoa, mas o que ocasionou ela, de um certo modo, está atrelado a essa pessoa novamente. Então, olha só como que funciona tudo isso. Então, não é sempre que, foi Deus que quis, não é sempre que aconteceu o que era para acontecer, não é sempre que tudo são provas ou expiações que nós tínhamos que passar, a não ser, talvez, em algum momento, nessa mesma encarnação, devido ao meu livre-arbítrio, já muda-se todo um trajeto que, a princípio, havia sido prospectado. Olha só como que funciona. Só que se nós, irmãos, não colocarmos a mãos em obras, na obra do nosso Pai, não adianta nós ficarmos direcionando e terceirizando algo que estava bem próximo de nós para solucionarmos e simplesmente a gente lava as mãos e fala: ah, aconteceu o que tinha que acontecer. Quantas vezes nós lavamos as mãos como Pilatos lavou? Quantas vezes? Ah, eu não ajudei ali porque vai ter alguém que vai ajudar. Aí no final, sabe o que aconteceu? Ninguém ajudou. Ninguém ajudou. Existe um dito popular que diz que um cão que tem vários donos morre de fome, porque todo mundo fica esperando o outro fazer. E aí eu volto aqui. Asseguram ao amigo, asseguram, eu, crente, que estou desanimado e ocioso. Mas eu asseguro que o meu amigo ou meu irmão vai fazer por mim. Olha como que funcionam as coisas. Se nós não pegarmos as nossas responsabilidades, vai ficar complicado. Fica complicado. Fica complicada a nossa encarnação. A nossa encarnação ela fica comprometida. E eu simplesmente vou falar que foi feito a vontade dos céus. Mas peraí, a gente poderia ter feito diferentinho ali. E olha, talvez não precisava ser tão diferente. Talvez uma ação mínima já faria o bastante. Quando essa lição traz o termo de afirmação em ação, afirmação. Eu creio, eu estudo, eu sou crente, eu tenho fé, mas peraí, e a ação? E a ação? Eu afirmo, mas eu não trabalho. No que condiz, porém, com a atuação do Pai, urge reconhecer que, se há manifestação de sua vontade, há simultaneamente objetivo e finalidade que lhe são consequentes. Então tá, vamos trabalhar com a questão de tipo, foi a vontade de Deus. Mas olha só, simultaneamente existe um objetivo e finalidade que lhe são consequentes, que são as consequências disto. E essas consequências aí? Nós propomos alguma mudança? Nós propomos algumas mudanças? Vou dar um exemplo. Se eu tenho algo que me faz mal no meu corpo, bom, eu tenho um probleminha de fígado, eu tenho algo ali do coração que eu tenho que ficar de olho, mas se eu tenho algo que me faça mal,
vai me trazer consequências, eu tenho que, opa, peraí, então, peraí, eu vou ter que brecar aqui. Porque isso é a maneira que Deus, olha só, que Deus me possibilita de eu vir aqui e mudar alguma coisa em mim, para eu realizar uma ação. É uma oportunidade que está sendo me dada. Então, se eu consumo algo que faça mal ao meu fígado, e o meu fígado já é comprometido, eu não farei mais uso disso. É a possibilidade que Deus, na sua vontade, porque aqui está falando da questão da vontade. Opa, treca, treca, aqui você vai mudar. Porque é a possibilidade, através de uma provação, de uma expiação, de você fazer uma ação diferente. Uma ação diferente. Isso é um exemplo. Se eu sei que se eu, de forma irresponsável, pegar um automóvel e sair dirigindo com irresponsabilidade, mas aquela pessoa que foi atropelada e desencarnou tinha que passar por aquilo. Olha, as provas e expiações, elas podem passar por uma maneira diferente sem ter um agente direto. Então, precisa. Isso, os mecanismos e a logística divina nos possibilita passar de N outras maneiras. Como mesmo Emmanuel, este mesmo Emmanuel, ele nos cita e nos ensina. Para nós chegarmos até o Pai, nós temos mais de 1000 meios diferentes. Mais de 1000 meios diferentes. Tirando o literal de lado, o que Emmanuel nos ensina é que você tem tantas escolhas e tantas maneiras de realizar, tá no seu livre-arbítrio, tá na sua grandeza, tá na sua evolução. E aí? Qual que é o meio que eu vou acionar? Programa elevado sem concretização é projeto morto. Eu penso em fazer algo, mas eu vou deixar os outros fazerem. Projeto morto. Vamos colocar prática e ludicidade nos nossos projetos, já que é para a gente, de um certo modo, trabalhar com Cristo, ser um servo, né? Não ser aquela ovelha desgarrada, né? Vamos trabalhar juntos na obra divina, na obra do Pai, né? Para nós fazermos todos, evoluirmos. Ah, não dá. Eu costumo falar, eu costumo falar também, né? Vou aceitar aqui, pessoal. Eu costumo falar também que é muito usual, eu sempre falo isso mesmo, tá? Eu sempre falo isso mesmo. Por exemplo, é tão difícil para uma pessoa ficar, igual nós estamos aqui, 40 minutos, 50 minutos, por vezes 1 hora em estudo, mas ficar tanto tempo nos prazeres da vida, nos prazeres mundanos, cada dia tem 24 horas. Uma semana, nós temos 7 oportunidades, 7 dias, de 24 horas. Quando é para se parar? 1 hora. 1 hora. Desses 7 dias da semana. Onde cada dia da semana, 24 horas. Falar, não, vamos parar 1 hora?
para fazer um estudo, para eu ligar a Deus, para eu procurar aprender um pouco mais. Não, é muito difícil. Se for para ir, com um prazer, a vida mudando, pegar chuva, pegar escada, passar no meio do fogo, para eu chegar até não preciso, a maioria vai. Agora, para pecar, para ficar, para aprender, para ficar junto com Deus, para ficar junto com Cristo, é tanta desculpa, tanta desculpa. E isso eu não estou falando, não estou citando esse ou aquele, eu estou falando de mim também. Estou falando de mim. Nossa, é tão difícil, de repente, ir no centro à noite, ficar 1 hora para estudar, e não é tão difícil ficar 4 horas trabalhando para receber o seu salário no final do mês. Né? Então, mas aí, Rangel, ainda é um uso que precisa, né? Você está falando da profissão, você está falando que você precisa. Mas o que eu estou querendo falar é que nós temos que separar tempo para estar mais junto de Deus. E por vezes a gente terceiriza isso também. Não está me dando tempo. Eu preciso ajudar meu irmão. Não está dando tempo. Eu preciso dar uma palavra amiga. Nossa, está um corre tão grande, não está dando tempo. Mas está dando tempo para tudo. Não está dando tempo para Cristo. Não vai. Né? Então, programa elevado, sem concretização, é projeto morto. E eu agora, nesse momento, eu aqui, Rangel, que por vezes estou sendo intuído por espíritos aqui, né? Estou sendo intuído por espíritos. Eles vão. Vamos tomar cuidado também, existem espíritos obsessores. Mas a gente está aqui trabalhando. Durante a semana, eu faço tudo diferente do que dentro do estudo. A gente está conversando, eu estou sendo incoerente com a divindade, eu estou sendo incoerente comigo mesmo. Né? A gente tem que se esforçar. Nós temos que se esforçar para realizar as ações. Jesus Cristo nos convidou. Quantas vezes? Várias. Estamos convidando a todo momento. E Cristo não foi, Cristo está, Cristo é, sempre conosco. Deus não expressaria propósito a esmo, ou seja, Deus não expressaria propósitos à toa. Em razão disso, afirmou Jesus que vinha ao mundo fazer a vontade de Pai e cumprir a obra. Segundo observamos, não se reportava somente ao desejo paternal, mas igualmente à execução que lhe dizia respeito. Ou seja, realizar as ações que ele, por hora, havia se compromissado. Nós também, antes de nós encarnarmos, não pensa que a gente vem nesse planeta somente para sofrimento, para dores, né? Para nada disso, não. Nós viemos a esse planeta encarnados novamente com propósitos bem grandes, com propósitos bem nobres. Nós viemos para isso, porque dá a impressão a todo momento, até por certas literaturas que a própria doutrina nos proporciona, que a gente vem aqui para o planeta Terra somente e plenamente para sofrimento. Não é isso, não. Deus não nos colocaria nessa situação a todo momento, até porque também somos nós mesmos que, pelas causas, que causamos os efeitos, né? Então, não. Nós viemos com propósitos bem grandes e nobres. E a principal é do nosso crescimento espiritual e do auxílio e do amor e do perdão ao próximo que está comigo aqui. E aí, a todo momento, nós procuramos entender o que será que eu fiz numa outra vida para passar por
tanto sofrimento, sendo que a principal preocupação é que o que eu posso colaborar com a obra do meu Pai. Como que eu posso? O que eu posso oferecer dentro das minhas possibilidades? E aí eu volto a citar novamente aqui Mário Sérgio Cortella, que não tem nenhuma ramificação até, diga-se de passagem, religiosa, é um filósofo, né, e tudo mais. E o que ele nos traz? Enquanto eu não tenho condições melhores, mas que eu possa fazer o melhor, enquanto essas condições melhores não chegam. Então, todos nós temos essa condição. Ah, eu estou fazendo o possível? Procuremos fazer, então, o melhor possível, dentro das condições que nós temos, enquanto não temos condições melhores para fazer melhor ainda. Então, isso nos liga. Quais que são os nossos propósitos e ações que nós podemos fazer e estar trabalhando aqui neste momento? Ah, eu acho que eu posso contribuir tão pouco. Mas você está contribuindo esse pouco? Você acha que você pode contribuir? Não. Então já contribuo um pouco. Contribuo um pouco. Não é razoável permanecer um homem em referências infindáveis ao desígnio do alto. Olha que interessante, ó. Não é razoável permanecer um homem em referências infindáveis aos desígnios do alto. Tudo a gente estava falando. Ah, aconteceu o tsunami porque Deus quis. Aconteceu o terremoto ali porque Deus quis. Aconteceu o furacão ali porque Deus quis. Ah, uma igreja caiu o teto porque Deus quis. Ah, isso. Opa, nós temos nossas responsabilidades. A gente fica terceirizando a todo momento. O que aconteceu a Deus, está tudo bem. Deus nos deu a oportunidade para isso. Mas ele nos deu o livre-arbítrio para fazer algo diferente. Ele nos deu o livre-arbítrio para fazer algo diferente. Se temos o caso da Boate Kiss, onde mais de 200 pessoas vieram a desencarnar. Ah, o gás que estava lá dentro da Boate Kiss, ele tinha o mesmo teor, a mesma textura, a mesma química que era o gás que era utilizado nos campos de concentrações nazistas. Ok. Então, logo, nós fazemos uma alusão que essas pessoas que desencarnaram, de forma direta ou indireta, tinha algo a ver com esses campos de concentrações. Ok. Mas isto não exime a falta de responsabilidade e comprometimento com quem fez esse evento. Ah, não tinha porta de emergência. Ah, não tinha isso. Ah, não tinha aquilo. Ah, não poderia se acender um artifício com o tipo de espuma que tinha no teto. Opa, peraí. Passaram por provas e expiações, sim. Mas o meio por qual passaram tiveram protagonistas que, de um certo modo, se comprometeram com o decorrer da vida à frente, da eternidade, se comprometeram. Talvez, talvez. Tudo isso, tudo isso, essa passagem da Boate Kiss, poderia ter ocorrido, talvez, por ferramentários diferentes. E não tudo ao mesmo tempo. Não um resgate coletivo, como ocorreu
mas talvez com responsabilidades e ações de outros, poderia, essas provas e expiações, passar de uma outra maneira. Nós precisamos nos atentar a isso. O livre-arbítrio, ele tem um poder nas nossas mãos que é, assim, imensurável. É imensurável. Ah, 2 jovens desencarnaram na pista porque sofreram um acidente. Estavam alcoolizados. Foi a vontade de Deus que eles descansem em paz. Não é assim. Não é assim. Nós temos toda a misericórdia do Pai. Mas nós já sabemos, através de testemunhos e relatos, que não será assim. Não foi assim. Houve uma abreviação de encarnação ali. Então, nós precisamos compreender isso. Precisamos compreender mesmo. Saber quais são as nossas responsabilidades. Não tem propaganda a todo momento? Se beber não dirija, não é por falta de informação. Não é por falta de informação. Então, nós precisamos compreender todas essas ações. E olha, mais do que a questão de você pegar uma direção alcoolizada, comprometer todas as vidas encarnadas que estão dentro do seu carro, você comprometer a vida do outro carro que está vindo. Olha só, a questão que Jesus nos traz, que é necessário que haja escândalos, mas ai por quem há de vir, é a mesma coisa, tipo assim, beleza, os escândalos vão ocorrer, isso vai servir para nós como aprendizado, ensinamento, experiências e vivências, mas, ó, aquele agente provocou, comprometeu. E quantas vidas nós já estamos comprometendo há algum tempo já, para estarmos se tornando aqui na Terra? Quantas vidas nós estamos comprometendo? Esses que estão ateando o fogo estão comprometendo vidas. Vamos parar e pensar nisso. Não é razoável permanecer o homem com referências infindáveis aos desígnios do alto, quando não cogita de materializar a própria tarefa, quando não cogita de materializar as próprias ações, quando não cogita de materializar a mudança íntima dentro de si, quando não cogita de materializar a evolução moral, quando não cogita de materializar ter conduta e ética, quando não cogita de materializar amar o próximo, quando não cogita de materializar perdoar o próximo, ser indulgente. Então, não façamos referências que foi vontade divina que teria como nós termos ações acessíveis e assertivas para a mudança. E o último parágrafo. O pai, naturalmente, guarda planos indefassáveis acerca de cada filho. E é impenetrável, tá, gente? Essa palavra aqui. Vamos lá. O pai, naturalmente, guarda planos impenetráveis acerca de cada filho. Então, nós sabemos que nós temos um propósito, nós sabemos que nós temos uns planos e está tudo certo. É imprescindível, no entanto, que a criatura coopere na objetivação dos propósitos divinos em si própria. Eu já vim condenado a acontecer isso. Não.
nos é dado o livre-arbítrio como uma oportunidade de fazer algo diferente. Então, não existe uma sentença aí. Se nós colocarmos que existe uma sentença, se nós colocarmos que Deus é onisciente e Ele sabe tudo que já nos vai acontecer e mesmo assim Ele nos permite vir, opa, então peraí. Então nós não temos livre-arbítrio. Existe uma prospecção dentro da nossa realidade do que possa vir a acontecer. Mas Jesus Cristo, Ele veio nos ensinar isso. Ele veio nos ensinar a mudança. Quando Ele vai lá e faz, através da fé do cego de Jericó, para que ele volte a enxergar. Quando ele faz um paralítico andar. Quando ele convida uma pessoa de boa vida a abandonar tudo e a seguir ele carregando a cruz. Jesus, ele nos convida a todo momento. Quando ele fala que atira a primeira pedra aquele que não houver pecado. Olha, quando ele diz que dá a César o que é de César, mas dá a Deus o que é de Deus. Então, ele nos convida a todo momento ao trabalho. Ele nos convida a todo momento à ação. Porque seria fácil nós viermos aqui e nos entregarmos ao que nós acreditamos no destino. Mesmo que o destino, a todo momento, nós alteramos. O destino, a todo momento, nós mudamos. Nossa, mas estava prospectado que você teria uma encarnação de 70 anos. Você chegou a 90. Olha, mas por quê? Livre-arbítrio. Mas estava estimado que você desencarnaria com 85. Você desencarnou com 40. Algumas escolhas. Então vamos tentar, vamos prestar atenção com as ações que estão próximas a nós. Para trabalharmos. Trabalharmos no campo divino. No entanto, para que a criatura coopere na objetivação dos propósitos divinos em si própria, compreendendo que se trata de lamentável abuso, muita alusão à vontade de Deus. Nós abusamos do termo, foi vontade de Deus, foi vontade de Deus. Vamos com parcimônia aí, vamos trabalhar direitinho. E se a gente trabalhar direitinho, mesmo assim, acontecer algo, aí sim, olha, eu fiz o melhor possível. Eu trabalhei na medida das minhas forças. Mesmo assim, aconteceu, aí sim, foi por aval de Deus. E encerrando, compreendendo que se trata de lamentável abuso, muita ilusão à vontade de Deus, quando vivemos distraídos dos trabalhos que nos competem. Tá certo que a gente fala no Devina, às vezes, que a vida é passageira, e nós é como se fosse uma viagem aqui, nós retornaremos para a casa verdadeira, né? E tudo mais. Mas tem gente que está achando que nós vamos vir aqui para passeio. Não vai vir para passeio. Nós vamos vir para trabalhar. Nós vamos vir para resgatar. Nós vamos vir para treinar. Para treinar, para exercitar. Cristo em nossos corações e fazer a vontade do Pai. Tanto da obra que a nossa próxima lição, daqui 2 semanas, é a de número 43. Vós, portanto, tem uma reticência aqui, tá, pessoal? Vós, portanto, no domingo que vem, os estudos é do Livro dos Espíritos, e aí eu abro agora a frente aí, campo, para quem quiser comentar alguma coisa, se quiser, faz. Ô, Rangel, Olha, quando se coloca
que às vezes alguma coisa acontece e a gente fala, foi vontade de Deus, foi vontade de Deus, tal. Isso aí é uma coisa que acontece muito com a gente, porque a gente não consegue assumir a responsabilidade das coisas, né? A gente sempre quer colocar responsabilidade nas costas dos outros. Então, a gente faz alguma coisa e é aquele negócio, a gente sempre colhe aquilo que a gente planta. Mas quando a fruta que vem não é uma fruta que a gente quer, a gente terceiriza a culpa, né? Então a gente põe, foi vontade de Deus, mas espera aí, se eu estou atravessando uma rua sem olhar para os lados e eu for atropelado, a vontade foi de Deus? Ou foi uma imprudência minha? Né? E um pouco antes de entrar na reunião, eu estava vendo uns videozinhos curtos aqui no YouTube, e caiu não sei quem é a pessoa lá, mas eu achei interessante o pensamento dele, que às vezes, quando acontece alguma coisa de ruim, a gente põe a culpa nos nossos amiguinhos mais menos elevados, vamos dizer assim. Só que a gente fazendo assim, a gente é igual essa pessoa falou, a gente tira Deus da jogada. Então, quer dizer, às vezes, Deus dá uma cutucada na gente para mostrar que a gente está fazendo coisa que não deve, né? Então, eu falo assim, tudo que é bom vem de Deus, tudo que é ruim vem da inferioridade. Às vezes não é assim. Às vezes, Deus permite que aconteça alguma coisa de ruim com a gente, para a gente abrir os olhos para não acontecer coisa pior, né? Então, no nosso dia a dia, às vezes a gente tem, por exemplo, dá um acidente de carro lá e amassa um pouquinho o carro, tudo. Mas isso aí foi os amiguinhos que estavam me tirando atenção. Não, é eu que não estava prestando atenção mesmo. Isso aí é coisa nossa. A gente tem que assumir a responsabilidade de tudo que a gente faz, né? Porque, igual você falou, a gente tem um livre-arbítrio. E a gente faz aquilo que nos convém, o que a gente acha que é melhor para a gente. Só que tudo que a gente faz, a gente tem que assumir a responsabilidade, seja coisa boa ou coisa ruim. Então, às vezes acontece esse pequeno acidente para abrir o nosso olho e falar, você está dirigindo muito imprudente. Tem que ter mais atenção no trânsito para não causar coisa pior. E assim com outras coisas na vida, né? Realmente, Fabiano, e tudo isso que você falou é isso mesmo, né? Quando Jesus nos propõe vigilância e oração, a vigilância principalmente, porque a vigilância ela nos faz atentar aos nossos próprios defeitos. Por isso que Jesus propõe vigilância para nós. Porque talvez muitas teorias e muitos estudos vão falar que a vigilância é para com o mundo, não, é para comigo mesmo. E compreender. E aí você falou um item, eu acho que muito legal aí, com relação de tipo assim, a gente planta uma árvore. Se os frutos são doces, o mérito é meu. E tá tudo certo. Mas se é amargo, eu já taco para Deus. Eu já taco para alguém. Né? Eu não me comprometo. E sem falar que, de repente, eu não cuidei bem da plantação, que eu não adubei bem, que eu não podei bem. Né? E olha só, nós estamos citando um caso assim, né? De nós com a natureza, por exemplo. Mas quando você fala realmente, eu vou atravessar sem olhar para a rua. E se Deus quiser, vai dar certo? Não, foi escolha sua. Foi escolha sua. Como são a maioria de tudo as escolhas nossas. E aí, por vezes, a gente vem numa encarnação passar um efeito de uma escolha nossa de uma outra encarnação que, né? E aí a gente vem com as chamadas marcas no perispírito, que são efeitos de uma causa, que é o plantio
E isso é interessante. Que é a colheita de um plantio. Por isso, Jesus tanto nos orientou. Esse campo, essa obra de Deus, que é tão vasta, e o quanto que são os poucos cooperadores. Ah, mas como que eu coopero com isso? Já perdoa uma ofensa. Ah, mas aí é difícil. É exercício. Já fica em silêncio quando sofre uma humilhação. Já escuta um irmão que passa por sofrimento. Olha, tem muito trabalho. Tem muito trabalho. Se nós nos atentarmos bem, tem um bem próximo da gente. É só nós nos atentarmos. Tem alguns trabalhos bem próximos da gente. Vamos nos atentar. Vamos vigiar como o próprio Cristo nos orientou. Vamos ver qual será a nossa cota de contribuição na obra divina. Se não for dessa vez, vai ser na outra. Se não for na outra, vai ser na próxima. Mas todos nós estamos convidados, compelidos nas ações das obras divinas. Enquanto isso, continuamos aqui nesse planeta de provas e expiações. E não é só sofrimento, não. Tem muita coisa boa, tem muita bênção, né? Mas façamos diferente. Sejamos protagonistas de um mundo melhor, de uma humanidade melhor. Ah, mas enquanto aquele ali... Não, peraí, aquele ali é por ele. Vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer a nossa parte. Ah, eu vou lavar minha garagem com muita água, porque aquele outro... Não, aquele outro é aquele outro. Vamos nós, vamos focar aqui. Se eu posso contribuir um pouco, vamos contribuir. E assim, vamos dar seguimento à obra do Pai. Vamos encerrar. E antes de eu solicitar a prece de encerramento, vamos novamente pedir para que os irmãos que estão em sofrimentos aqui encarnados, que eles possam ser apagados, que eles possam ser acolhidos, que a alta espiritualidade possam auxiliá-los e que eles permitam essa sintonia, aqueles irmãos que passam pelas provações, expiações das doenças, das enfermidades, que passam por sofrimentos de todos os tipos, que eles possam ser amplamente abençoados, seja levado também aos irmãos que já passaram para a espiritualidade, que estão perdidos, que não têm a consciência que já desencarnaram, que estão nos hospitais espirituais, seja levado aos nossos irmãos superiores também nesses trabalhos de auxílio ao próximo. Seja também uma prece de agradecimento por estarmos aqui, nesse momento de aprendizado, agradecimento pela vida terrena que temos, agradecimento pelas oportunidades que nos são oferecidas, agradecimento por tanta bênção. Vamos partir agora para o encerramento. Fabiano, faz a prece para nós, o encerramento. Assim, Ângelo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Viane, Tipanete, Tia Marlene, ao tio Carlos, a Fabiana, obrigado, a Mirella, a Vitória, a Rafaela. E essa prece dos fluidos seja levada a todos vocês, a todos que estão com vocês, aos vizinhos, ao planeta,
seja levado aos nossos irmãos que nos assistem no YouTube também. Que tenhamos um domingo e uma semana, como já sabemos, abençoadas, mas que entendamos essas bênçãos também e nos, de um certo modo, compromissamos com o trabalho nas obras divinas. Que assim seja, gente. Uma ótima semana. Um bom domingo para todo mundo, uma boa semana e até domingo que vem, se Deus quiser. Que assim seja, Tiago.